Isso era fim de 26. Certo. Agora aqui eu quero que o senhor faça uma paradinha. Voltando um pouquinho atrás, quando o senhor saiu a colportar a primeira vez, aonde o senhor foi colportar e com que livros o senhor foi? A primeira vez fui colportar em Chavantes, aqui no interior, na Sorocabana. Chavantes, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, mas por ali já estava muito batido. Não se vendia porque... Com que livro o senhor foi trabalhar? Rei Vindouro, Histórias Escolhidas, Novo Método de Ensino. Então, a conselho do companheiro de colportagem, que já era um colportor efetivo, também de saudosa memória, José Garcia Negrão. Atravessamos o rio Paranapanema. Ele foi com o senhor? Fomos. E fomos vender livros no, creio que comarca de Rio Claro, no estado do Paraná. Lá um campo virgem, vendemos bastante. E naquelas férias foi muito bem. Foi a primeira e ganhei o estipêndio escolar. E então passei por lá nos sitiantes, fazendeiros, etc. E foi boas experiências que tivemos. 3 dias, chegava numa casa lá no interior, antes do almoço, então passava para outra. Chegando na outra, já passou a hora do almoço. Então, chegava na outra, não era hora de janta. E quando chegava na outra, já tinha jantado também. Assim que passei 3 dias comendo goiaba, onde havia muita goiaba e muito saborosa. O senhor tem... Naquele tempo vendiam os livros. E então, passado anos, voltando da África, recebi abraço de um pastor que trabalhou naquele campo como pastor geral. Depois ele disse, agora um segundo abraço do irmão Teixeira. E eu perguntei, mas não conheço o irmão Teixeira e o motivo do abraço dele. Ele comprou um livro de você lá em Ribeirão Claro. E pela leitura do livro se converteu ele e toda a família. E agora manda-te um abraço. Que beleza. E que livro o senhor vendeu para ele? Atualmente, Rei Vindouro. Ah, sim, eram os mesmos livros. Aquele livro lá. O senhor tem alguma experiência assim da colportagem especial assim? Alguma história interessante? Bem, tenho. Trabalhei com o saudoso Jorge de Albuquerque Paula no Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberabinha naquele tempo e Araguari. Dificilmente vendíamos, porque é época em que o zebu não tinha preço nenhum e ali o que manda é o zebu. Nós trabalhamos ali arduamente e conseguimos vender alguma coisa para ter o estipêndio escolar. Outro lugar que trabalhamos foi depois de São João da Boa Vista, da série de conferências, passando do pavilhão para um salão, fui dispensado, porque eu era guarda-pavilhão. Então, os conferencistas ficaram dando conferência no salão e eu fui colportar, juntamente com José Almeida e José Rocha de Almeida. O nosso campo era Amparo e Socorro, nomes bonitos, mas essas duas cidades muito católicas. E em Amparo havia um senhor, dono de livraria católica, dono de uma oficina mecânica, tinha muitos operários,
Comportando em Amparo, foi nos ajudar o diretor da comportagem naquele tempo, o saudoso Benedito Silveira. E trabalhamos um dia, nós três, até meio-dia, nenhuma encomenda. De tarde, eu fui sozinho e os dois foram juntos. Tomei 3 encomendas, eles tomaram 2, menos do que eu. Depois ele saiu, nós ficamos só. E as encomendas que tomávamos eram poucas. O povo não queria, era duro. E fomos avisados de que aquele fulano, dono da oficina, era perigoso. E já era matador de diversas pessoas e os padres sempre tiravam da cadeia. Mas ele tomou encomenda do livro, Nossa Época, à Luz da Profecia. E continuamos, tomamos algumas encomendas. Depois passamos para Socorro. Em Socorro também tomamos algumas encomendas, poucas, mas tomamos. Lá em Socorro, o meu colega voltou de tarde e muito alegre e disse: João, uma senhora tomou 2 encomendas, encomendou um livro para ela e outro para uma amiga, de maneira que 2 livros, uma pessoa só. E eu disse: olha, cuidado, rapaz, há muita esmola, hein? O santo pode desconfiar. Não, aquela senhora é boa, tem uma loja de fazenda, tal e tal. Tá bom. Agora, voltando a Socorro, a Amparo, a ocasião das entregas. Entrega para um, entrega para outro, um recusa, outro aceita, outro recusa. Então, cheguei naquele homem de quem já tinha aviso. Ele estava sentado na sua cadeira atrás da escrivaninha. Eu entrei, cumprimentei e peguei o livro e entreguei para ele. Eu quis entregar para ele, dizendo que o livro que ele tinha encomendado. Ele ficou mal-humorado, respondeu alguma coisa que eu não entendi e puxou a gaveta da escrivania, tirou o revólver e pôs em cima da escrivania. E eu fiquei assim um pouco nervoso, porque já tinha notícia, e disse para ele que ele encomendou o livro e eu trouxe, tal e tal. Ele disse que não quer saber nada disso. Fui impressionado a virar e olhar para a rua. E olhando para a rua, estava um empregado dele, um alemão, que também tinha encomendado um livro. E o alemão me chamou fazendo sinal com a mão. Então eu me levantei e disse para aquele senhor: dá licença que eu me retiro. Ele nada respondeu. Então fui lá, o alemão disse: vai, porque senão você não sai daqui hoje com vida. Eu não levei o revólver dele lá embalado na mesa. E então saí. E disse para o alemão: o senhor encomendou o livro também e eu estou fazendo a entrega. Eu não posso ficar com o livro porque não tenho dinheiro. E todos os empregados dele, ele suspendeu o pagamento, para que ninguém possa pagar o livro que encomendou do senhor. Então, terminamos a entrega aí, e eu combinei com o alemão: como fazer então com o seu livro? Ele disse: eu quero o meu livro. O meu livro que eu encomendei, eu vou ficar com ele. Mas agora eu não posso, porque não tem dinheiro e ele não dá. Só vai pagar depois de uns dias, quando o senhor já for embora daqui. Então eu disse para ele: agora nós vamos a Socorro fazer a entrega lá, e no dia tal tomaremos o trem e iremos de volta para São Paulo
terminado o nosso trabalho aqui na zona. E o alemão disse, então, certo, naquele dia eu estarei na estação e também tomarei aquele mesmo trem, vou um pedaço visitar minha mãe. E no trem eu lhe pagarei o livro e receberei o livro. E cumpriu a palavra. Bem, então fomos a Socorro e entregamos, alguns falharam. Agora a história interessante é que o José, que foi entregar os 2 para aquela senhora, ele chegou lá e pôs os 2 livros no balcão e disse que o livro que ela tinha encomendado e que ele trouxe, e etc. E a resposta dela foi, pegou no metro de peroba, disse, livro é isso aqui, e correu em cima dele com o metro. E ele então correu, levantando poeira pela rua. E quando ele me encontrou, disse, João, livro não entreguei. Apanhar de metro também não apanhei, mas poeira levantei. Assim terminamos a entrega aí, tomamos o trem e voltamos, fomos embora para estudar. E o alemão encontrou-se comigo na estação de Amparo e viajou junto até a casa da mãe dele e ficou com o livro dele. Beleza. Agora me diga uma coisa, o senhor citou logo no começo do negócio de comportagem aí, de um comportor, o senhor disse de saudosa memória, foi o primeiro que o senhor citou, eu não lembro agora mais o nome dele. José Garcia Negrão. Negrão, exatamente. Ele foi comportor durante muito tempo, a vida toda dele, não? Foi quase toda a vida dele, sim. Onde é que ele comportou? Sempre aqui no estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Ele foi sogro daquele pastor que só tem um braço. Eu não lembro. Foi lá no Capão Redondo. O nome me fugiu agora. Já falecido esse... Esse pastor, não. Não, esse O comportor. José Garcia Negrão é falecido. Muito conhecido. E o que o senhor sabe sobre ele? Como? O que o senhor sabe assim sobre ele? O que o Dele? senhor achou, o que o senhor achou de trabalhar com ele? Como é que ele era? É boa pessoa, comportou bem, muito bom cristão. Depois de aposentado, a Paulista pedia e ele saía a recortar pelos interiores, onde não haviam recortado, e ele saía recortando pelos interiores também. Bom, muito bem, agora... Nós Se quer... fomos para a África naquele tempo. Não. Agora, se quer ouvir um pouquinho mais, na última série de conferências que ajudei no Brás, os pastores conferencistas lá no Brás eram Jerônimo Garcia e José Amador dos Reis. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho sobre a vida deles no trabalho deles. Como é que eles eram, como é que era o trato deles, o trabalho, a animação deles, assim por diante. Conta alguns detalhes. Os conferencistas José Amador dos Reis e Jerônimo Garcia eram muito amigos e então foram fazer a série de conferências lá no Brás. Eu fui junto como guarda-pavilhão. Esse pavilhão e outro mais foram fabricados lá no Colégio Iaí. Eu mesmo fabriquei, costurei a lona, etc., e armamos o pavilhão lá, no Brás, num terreno grande, porém murado, cercado com muro. E levantando o pavilhão, Jerônimo Garcia estava junto e ele, como eletricista, foi fazer a instalação elétrica. E então pusemos os fios e etc. No dia seguinte, ele, por qualquer motivo, não pôde vir, mas o presidente da Associação Paulista
juntamente com o filho, foram lá, Quem era o presidente? Westcott, pastor Westcott, e disse que a instalação não estava boa, que tinha qualquer coisa, então ele modificou. E depois, chegando à tardinha, disse, agora está pronto, mas foi ligar nenhuma lâmpada acendia. Assim que ele confessou o fracasso e disse que eu nada falasse com Jerônimo, no outro dia Jerônimo veio, modificou de novo, então a coisa funcionou direito. E trabalharam muito bem os dois, em plena amizade, os dois conferencistas, animados. Os dois pregavam? Os dois pregavam alternadamente. Um dia um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, alternadamente assim. Mas o assunto na sequência certa. Ali havia muitos jovens de rua que vinham perturbar a ordem dentro do pavilhão na hora da conferência. Então eles se dividiam, ficavam em diversos lugares, assobiavam, gritavam, e eu tinha que manter silêncio. Mas quando eu ia num lugar, lá no outro lugar, outro fazia barulho. Eu ia lá com aquele, então outro fazia barulho. Numa das noites, eu também estava... Não. O José Amador dos Reis estava pregando. E Jerônimo na máquina, no projetor, passando slide. E eles faziam barulho. E eu não dava conta de manter silêncio. Então Jerônimo disse, João, você agora vai manobrar a máquina e eu vou pegar esses camaradas. Ele da máquina já tinha olhado e marcado 2 ou 3, foi lá, pegou aqueles 2 ou 3 e pegou e levou pela rua e puxou lá na rua e jogou fora do pavilhão lá na rua. E eles ficaram muito zangados com isto. Então, estando zangados, eles vieram de noite. Uma noite, já pela meia-noite ou pouco mais, fizeram barulho e eu dormia na barraquinha de lona, ali sozinho, de mãos limpas, e eles se ajuntaram no muro, um deles saltou o muro, e eu me acordei, levantei, fui ver o que era. Quando levantei, ele saltou do muro de dentro para fora. E olhei, eram muitos deles, mais ou menos 40, com varas, paus, cabo de vassoura e outras armas assim que eles tinham. E que disseram que vieram para destruir tudo, queimar o pavilhão e linchar o guarda. Disseram isso para mim. Então eu cheguei até no muro, pus os braços em cima do muro e comecei a falar, querendo acalmá-los, mas eles estavam enfurecidos. Então eu desci os braços atrás do muro, junto das pernas. Então eles recuaram todo para o outro lado da rua, pensando que eu desci o braço para pegar algum revólver na cinta, etc. E quando eles se afastaram, então falei alguma coisa, eles se acalmaram e disseram que nós vamos embora. Mas qualquer outra noite voltaremos. E então eu fiquei assim, pensando, e Jerônimo e os conferencistas arrumaram com o delegado, e o delegado mandou praças. 2, 3, todas as noites vinham lá guardar o pavilhão. E eles então ficavam calmos. Durante a conferência não faziam nada. Uma noite eu estava lá e eles queriam entrar.
e eu impedi a entrada deles. Fiquei no portão, já conhecia quem era, não permitia entrar com ordem dos 2 pastores conferencistas. Então, no portão, eles lá fora combinando. Esta madrugada, às 2 horas nós viremos, e combinavam. E eu, junto do muro, ao lado da porta, estava escutando como eles estavam tramando para vir queimar o pavilhão. E então olharam e disseram: "Oh, lá vem fulano, nós vamos convidá-lo para ele vir também conosco." E eu escutando. Quando aquele fulano chegou, eles contaram para eles o plano de virem às 2 horas da madrugada para destruir tudo. E aquele fulano disse: "Eu não venho com vocês." "Mas por que você precisa vir? Você é nosso companheiro, nosso amigo, e nos prestará grande auxílio, tal e tal." E o guarda? "O guarda nós vamos linchar e queimar a barraquinha, queimar o pavilhão também e linchar o guarda. Ele está aí à toa, ele não tem nada aí com ele." Então aquele recém-chegado disse: "Eu não venho." "Mas por que não vem?" "Vou contar. Faz uns dias eu vinha com meu pai do interior, o trem atrasou e chegou tarde. E nós saímos da estação já tarde e tivemos que ir a pé para casa. Como eu já assisti aqui às conferências algumas vezes, eu já conhecia, mas o meu pai nunca tinha vindo. Então, chegamos junto do muro, o meu pai e eu fui mostrar para o meu pai a barraquinha do guarda e o pavilhão, etc. Pusemos as mãos em cima do muro, levantamos e olhamos. Diz ele: "Vocês sabem o que nós vimos, o meu pai e eu vimos?" O guarda parecia dormir um sono profundo, ressonando, que nós escutamos na barraquinha dele. Mas, andando por aí, 4 guardas imponentes, armados, guardando o pavilhão e a barraquinha. "Eu não venho com vocês, aqui tem guardas que amedronta a gente." E eu escutei tudo isso. Nunca mais voltaram. Me lembrei então daquela parte de Gideon, quando ele escutou os inimigos contarem o sonho do pão de cevada que vinha rolando e destruindo tudo. Então me lembrei também, agora aqui está os anjos que estão me guardando e eu não sabia. Em que ano era isso tudo? 1926. O senhor dava estudos bíblicos naquela época lá? Não, além de guarda, ou só cuidava da barraca? Não podia fazer outra coisa. Só não havia tempo para isso. E qual foi o resultado dessa série de conferências, senhor? O resultado que foi fundada uma igreja naquele lugar. A igreja de Belém, não é? Belém, Brás. A igreja que tem lá até hoje. Começou E, nessa época. Como eu disse, o terreno era grande, murado, onde estava o pavilhão. E então havia casas também naquele terreno, comunicava com o pavilhão, tudo dentro do muro. Uma das famílias espanhola tinha 2 ou 3 moços que me tornaram amigos meus, assistiam sempre às conferências. 2 filhas gêmeas, toda a família assistiu às conferências e se converteram. Passado uns dias, depois de casado já, nós visitamos aquela família. E estudamos com eles um pouco, tal e tal. Depois foram batizados. E, continuando o trabalho,
E aí, o último ano, depois fomos para a África e voltamos. E passando anos, já estando morando aqui em Hortolândia. Pastor naquela zona, o pastor Garcia. Celestino Garcia, pastor naquela igreja. Ele trouxe aquela igreja, ou pelo menos muitos daquela igreja, para ter programa aqui em Hortolândia. Fizeram a escola sabatina, culto divino e MV de tarde tomaram conta daqui. Então, eu perguntei quem eram, quem não era, isso, aquilo, etc. E fui especulando até encontrar pessoas daquela família espanhola. Então, contei a história dos rapazes que queriam me linchar e queimar o pavilhão, etc. E mencionei que aquela família que sempre me dava almoço, lá porque eu fazia o meu almoço, mas depois de ficar conhecido, eles me tratavam também com almoço, etc., lanche, tal e tal. Ficamos amigos. E eu mencionei dizendo que tinha 2 filhas meninas, gêmeas, tal e tal. E uma delas, uma senhora se levantou, enquanto eu falava e a meu pedido estavam ao meu lado os pastores, Celestino e o pastor daqui da igreja Narciso. Uhum. Eles estavam ao meu lado quando eu falava isso. E uma senhora se levantou da congregação, veio à frente e disse: Pastor João, eu sou uma daquelas irmãs gêmeas. E o meu marido está aqui, e os meus filhos estão aqui, e vieram na frente. Somos todos membros da igreja. Mas eles não se batizaram naquela época? Batizaram mais tarde. Mais tarde, né? Pelo menos quando aqui vieram, membros da igreja. Uhum. E aqui está o irmão Renato, não sei que também é de lá. Não é Bivar. Não. Não é o Bivar. Não. É um marceneiro, mora bem aqui. Ele é daquela igreja lá. E disse que ele, a família dele, pai dele, etc., foram convertidos, doutrinados pelo pai do pastor Léo Ranzolin. Pai do pastor Léo Ranzolin. Uhum. Agora o senhor vai me contar um pouquinho do colégio, quando o senhor estava lá. Que colégio? E aí? E aí? E aí? E temos estudante, vamos voltar um pouquinho para trás agora. O senhor vai falar um pouquinho sobre os professores, sobre os alunos, sobre as malandragens da época. Alguns colegas seus na época que hoje são pastores, quem sabe, aposentados e tudo. Fala um pouquinho sobre o colégio. Mas agora... Mudou bem o assunto agora, né? Já alguns dormem, os melhores amigos dele. Os melhores, né? Mas lembra alguma coisa, pastor? Porque esses detalhes assim, eles dão um pouquinho de vida à história, né? Às vezes tem umas coisas assim, vamos dizer, desagradáveis que a gente não gosta de contar, mas isso faz parte da história. Que nem tudo são rosas, o senhor sabe disso, né? Eu vou incluindo. Hã? Vou incluí-la. Pode incluir. Chega mais perto aqui, irmã. Não. É eu mesmo. Ah. Bem, voltando em fim de 23,
no ano de 23 de Alexandra, fui comportar. Comportar na Estrada de Ferro Noroeste, Birigui. Mas passando pelo colégio, encontrei os colegas e tivemos aí uns dias agradáveis, etc. Lembra do nome de alguns? Levi Queiroz e Arthur Dasso, não, o tio do Arthur Dasso. Carlos Dasso e, bom, outros colegas mais por aí. Hannah Lindquist, Elin Hermanson, Enoch Hermanson, José Soares Filho e Azevedos e muitos outros. E por essa ocasião, passando por aí, demorando talvez uma semana lá no colégio, foi-me apresentada uma moça de nome Lucinda, com quem conversamos, etc. E então fui comportar em Birigui. E essa foi comportar em Jaú. E ao separarmos por ali, tomamos notas, muitos colegas, os que iam comportar, com instrução dos diretores da comportagem, que deviam se comunicar uns com os outros, etc., para animar uns aos outros. E estando em Birigui, eu adoeci de sarampo e fiquei desenganado pelo médico. Porém, Deus me conservou em vida. E o que me animou muito foi receber um cartão postal de aniversário de natalício meu e também de Natal e Ano Novo, porque estava tudo junto. E isso foi daquela Lucinda que comportava em Jaú. O senhor ficou gostando, assim, lá, né? E daí para diante a coisa foi firmando até que tornou-se realidade. Bem, então estamos lá. E no IAE, depois voltando, continuamos os estudos e trabalhando, tomava conta da padaria e lecionava também a escola primária e estudava. Em solteiro, eu ganhava para lecionar a escola primária R$ 600 por hora, o que significava 60 centavos. Depois de casado, então, falei com o diretor, disse, olha, diretor, agora eu sou casado, o salário não sobe. Então ele subiu para R$ 700 por hora. Subiu um tostão, 10 centavos por hora. Bem, continuamos assim, foi tudo muito bem. E trabalhando na padaria, arrumamos máquina para amassar o pão, até aí amassava de mão. Mas amassar um saco de farinha ou um saco e meio de uma vez só à mão era difícil. Então compramos máquinas para amassar, máquinas para rolar e fazer também biscoito, bolacha, etc. Também um moinho para moer trigo em grão, para ter farinha integral. Naquele tempo não se podia comprar. Também torrava cevada para fazer cevada também. Tudo isso iniciamos na padaria. E eu tinha diversos ajudantes lá que me ajudavam também. De maneira que organizava o trabalho com ajudante na padaria e lecionando o primário e estudando também. Tinha que me virar, mas foi tudo bem. Por aquele tempo, como antes de ser padeiro, eu nada sabia de padaria. Então, a cozinheira-chefe me ensinou a fazer pão. E então tomei conta da padaria. Também
por aquele tempo, uma das professoras que era preceptora ensinou arte culinária por um ano. E eu estudei arte culinária com ela, junto com as moças. Por isso que o senhor estava de avental quando eu cheguei Por aqui? isso estava de avental quando o senhor chegou. E gosto da arte culinária. E então depois houve uma revolução do general Isidório. E a cozinha ficou necessitando de homem porque não se comprava arroz e feijão, era na batata doce, aipim, cará, etc. E o corpo docente me escolheu para trabalhar na cozinha. E eu tomei conta da cozinha por um ano, naquele tempo lá. Cozinha geral? Toda Sim, cozinha? na cozinha geral. Quer dizer que o senhor foi cozinhando geral lá no IAE? É, carregando panela pesada. Tinha avental, tinha gorro na cabeça, tinha tudo. E ordem para experimentar tudo quanto era comida que fazia para ver se tinha sal ou não tinha, etc. E as moças brincavam muito, me desatavam o avental, tal e tal, e eu carregando panela não podia amarrar de novo. E assim a gente... O senhor pode continuar. Vai falando. O senhor morava no internato lá? No internato, em Solteiro, depois de casado numa daquelas casinhas que estão lá junto da estrada. Na horta ou não? Não, aqui em cima. Ah, em cima. Já foram... Sim, em cima na estrada, sim. Depois que passou a estrada lá, né? Agora, quando o senhor estava lá trabalhando na cozinha e na padaria, esses seus ajudantes, alguém se tornou pastor, ou esposa de pastor, ou coisa parecida? Não, eram duas moças, uma do Rio Grande do Sul, Frauselina Barnabé, permaneceu crente, etc. A outra, Joana Doll, daqueles Doll, foi para a América do Norte, não tive mais notícia dela. E um também, um senhor casado, estudando teologia, também me ajudou lá. Esse é Lembra o nome dele? O saudoso pastor Oscar Castellani. Oscar Castellani. Ele me ajudou também na padaria. Outro, então, trabalhando na padaria, quando havia aniversário de alunos ou de professores, etc., alguns deles pediam ao pastor, naquele tempo estudante, Domingos Peixoto da Silva, para fazer bolo, porque ele era confeiteiro. Ah, ele era confeiteiro? Era confeiteiro. De profissão, antes de vir para o colégio? E ele então ia lá na padaria para fazer bolo e assar e trabalhava junto comigo. E ele era divertido? Ele era divertido e trabalhamos juntos lá fazendo bolo e me ensinou também e eu aprendi a fazer bolo com ele. E confeitei também. E fazíamos cuca. Toda quinta-feira eu fazia cuca, pondo aquele açúcar por cima da cuca para ficar gostoso. E entre os alunos havia um alemão alto, e que foi apelidado de Vaca Braba. O alemão ia lá na padaria e sobrava daquele açúcar que se punha em cima da cuca, e ele comia daquilo. E Peixoto e eu combinamos um dia para lograr o alemão. Então, Domingos Peixoto pôs num vidro de boca larga açúcar daquele e levou para o alemão comeu e gostou, tal e tal. Então, depois, no outro dia, Peixoto, em vez de pôr açúcar, pôs amoníaco. E, na hora do estudo, na sala de estudo, dormitório dos moços, todo mundo estudando até 9 horas da noite,
Então o alemão veio e perguntou baixinho, cadê o açúcar? Peixoto disse, está aqui. Mas olha, você cheira, mas cheira bem forte mesmo. E ele foi e cheirou uma chupada forte, como era amoníaco forte, ele não aguentou, caiu de costa no salão. Foi uma farra enorme lá. O monitor era o pastor Luiz Valfogo. Chegou lá, olhou e disse, mas vocês parecem criança. Ele era estudante também naquele tempo. Ele era estudante, mas era monitor naquela hora lá. E assim foi a nossa vida lá. Também, além disso, cortei cipreste uma vez. Cortando cipreste lá na rua. Podando cipreste. E, portanto, me tornei o maior tesoureiro do colégio, porque a tesoura era muito grande. O senhor lembra de mais alguma... Quem eram os professores naquele tempo? Os professores naquele tempo eram o diretor Stim, preceptor Teller e professor Flávio Monteiro, o professor Rafael Ferreira. O que ele lecionava, cada um deles? Matemática. Flávio, gramática. A professora Bertina Simon também ensinava gramática. E depois ficou o professor também, o professor Carlos Renfro, Enoque Hermanson, estudei com eles, e dos colegas, Enoque Hermanson foi para a América, é pastor, Carlos Renfro também, e Emílio Gutzeit também ficou professor, mas logo faleceu. Também o pastor Teófilo Berger, muito amigo, colega de estudo, brincamos juntos muitas vezes. E Domingos da Silva, de cor. Era professor também? Era um colega de estudo, Domingos da Silva. Teve um filho que veio e estudou teologia e se formou lá, não me lembro o nome do filho dele. E assim, outros colegas mais. E os colegas de formatura foram José Rodrigues dos Passos, Hannah Lindquist e Narcisa Rodrigues da Silva. Só nós 4, colegas de formatura. Que ano vocês se formaram? Em 1927. Boa memória, hein? Ele era safadinho, brincava muito. Fala isso aí. Ah, eu gostei disso aí. Ele era brincalhão e safadinho, Por que a senhora diz isso? porque brincava muito, Com as meninas ou assim no geral? né? Em geral. Mas gostava de olhar também para meninas. Pronto, chega. Ali são as coisas bonitas da vida, não são? Depende como olha, pode olhar, né, pastor? Não é? Você olha meio safado assim, aí não pode, né? Bem, dentre as safadezas, a seguinte. Todo sábado à noite havia brincadeira geral, por 1 hora. De maneira que, no refeitório, então os moços vinham, amontoavam todas as mesas num canto e as cadeiras ao redor das paredes. E as moças sentavam de um lado e os moços do outro lado. Então um dos professores dirigia a brincadeira. E não era permitido os moços passarem para o lado das moças, nem as moças para o lado dos moços. Tem que ficar separado. Mas, se houvesse necessidade de fazer
algum arranjo acerca de trabalho ou de aula, isso, aquilo, então aí era permitido conversar um sexo com o outro. Como eu carregava do armazém feijão, arroz e outras coisas para a cozinha num carrinho de mão, e quem tomava conta do armazém era uma moça, Elsa, agora Goodside. Então, passei do lado das moças, sentei ao lado dela e fomos conversar sobre o trabalho do dia seguinte, que era domingo. E, nesse momento, quando terminei a conversa, levantei e fui andando para o lado dos moços. E o preceptor entrou e viu quando eu levantei e ia andando. E ele disse: João, agora que eu apareci, você está fugindo daí? Então, se era permitido, não era preciso fugir. E eu voltei e sentei ao lado da moça de novo, por desaforo. Outra safadeza foi o seguinte: antes desse, no primeiro ano escolar, o preceptor era o pastor, professor Paulo Hennig, um alemão muito exigente. E naquele tempo havia os alunos, um tal de Abílio, um baiano, que nadava muito bem, forte, robusto, e também um tal de Kimper e Nelson Schwantes, pessoas de corpo grande, forte, robusto, tal e tal. Então, a gente brincava. E o preceptor Paulo Hennig dirigia a brincadeira. E quando dava 9 horas, ele dizia 9 horas. E as moças se retiravam e os moços tinham que arrumar as mesas todas direitinho, botar tudo em ordem para de manhã estar prontinho para a refeição. Mas às vezes a gente achava o brinquedo muito interessante e pedia: professor, mais 5 minutos, mas ele não. Não dava nada mais. Então os moços não gostavam disso e, continuando assim, uma noite os moços, quando ele disse 9 horas, todo mundo foi embora. Ninguém arrumou mesa. E ele chegou na porta, chamou, aí voltaram alguns e arrumaram as mesas. No sábado seguinte, ele chamou o Aprígio, o baiano forte, e mais 2 ou 3, e disse: vocês ficam na porta. Quando eu disser 9 horas, não deixem ninguém sair, vocês são fortes. Façam barreira lá. Tá bem, disse ele, e eu vou também. Eu grito 9 horas e vou também lá na porta, para impedir a saída dos moços. Eles têm que arrumar as mesas. Então, aproximando 9 horas, ele aproximou da porta e disse: 9 horas, vamos arrumar as mesas. E a turma juntou lá, e eles fizeram barreira, pegaram o preceptor, pegaram o Aprígio, pegaram os outros, carregaram até o dormitório dos moços, e ficou nenhum para arrumar a mesa. Nem os próprios. Então, diz ele: agora, Aprígio, nós que fizemos barreira, vamos voltar e arrumar as mesas. Ele levou na brincadeira ou levou a sério depois? Deu na brincadeira tudo. Não castigou ninguém. Mas era de dar castigo, né? Assim foi a vida escolar, foi divertida. Sempre tem os seus altos e baixos, mas tudo foi bem. Tudo certo. Agora, antes que o senhor continue contando a história, eu queria fazer umas outras perguntinhas para o senhor, que ainda tem África, tem Amazonas, tem uma série de coisas, né? E eu gostaria que o senhor me dissesse qual é seu hino predileto no Inário? O hino predileto. Qual que o senhor mais gosta? Alguns deles, né?
Pode ser um ou mais, né? Tanto faz. Se tiver 2, 3, você O fala amante 2, 3. da minha alma. Dos hinos atuais, é o 86. Porém, um dos antigos era aquele... Espera aí, eu vou lembrar. Não me lembro o número, parece que 114, um dos primeiros, do primeiro Cantai ao Senhor que eu aprendi. O senhor lembra? Longe, longe do meu lar, onde os campos chamam já. Esse é que o senhor gostava? É esse que eu gostava e gosto ainda, mas não está atualmente no Inário. Ele não estava no Inário Adventista também. Ele estava no primeiro Cantai ao Senhor, não é? Sim, é. Que é Inário sem música. Isto é. E qual é o texto bíblico que o senhor mais gosta? Primeiro, Tessalonicenses 5, 16 ou 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bonito. Foi que é o primeiro verso que decorei na minha vida. Muito bonito. E gosto muito, aprecio grandemente a expressão: o mestre está cá e chama-te. Eu vi isto, li, gostei, e durante a minha vida de estudante ouvia muitos sermões e gostava de ouvir. E não perdia nenhuma reunião. E queria ouvir um sermão baseado nessas palavras: o mestre está cá e chama-te. Mas nunca ouvi. E uma ocasião em que eu fui preciso me submeter a uma pequena cirurgia, mas o médico marcou para sexta-feira e fez a cirurgia. E me disse: você precisa ficar de cama 2 dias. Era sexta-feira, então incluía sexta-feira e sábado. Sexta-feira à noite houve reunião no colégio. E naquele tempo já casado, a minha esposa foi à reunião, fiquei sozinho em casa, porque estava de cama. E quando a minha esposa voltou, eu perguntei: quem pregou? Foi o pastor Wilford. O que ele pregou? O mestre está cá e chama-te. E eu chorei, porque perdi aquela reunião que eu queria assistir. Mas isso ficou na mente. Então, quando veio o convite para a África, eu me lembrei: o mestre chama para a África. E o senhor nunca ouviu um sermão sobre esse verso? Não, Até hoje? até hoje. Uma perguntinha rápida só para sua esposa. Qual é a comida que o pastor mais gosta? O que ele gosta de comer? Ai, eu não sei. É tanta coisa que eu não sei qual é. Qual que ele mais gosta quando a senhora prepara? Um chocolate. Gosta de chocolate, pastor? Salada de repolho com... Salada de repolho. e cenoura. É, sim. Salada de repolho com beterraba e cenoura crua. É. Ele tem alguma mania, irmã? Assim, sabe que todos nós temos mania, né? Um tem, por exemplo, levanta de manhã cedo, abre a porta, dá uma olhada como é que está o tempo e coisa assim. Ele, que mania ele tem? De comer quente. Tudo quente. Ah, tudo tem que ser quente? É. O leite de vaca, se é quente, ele não quer. Mas quer gelado. Uma mania. Ou quente ou frio. Morno não. Ou quente ou frio. Essa é a única mania dele? Ah, mas agora você me levou cativo.
Não sei o que. Tem tantas manias. Pergunta para ele qual é a minha mania. Qual é a mania da sua esposa? Ela quer ser muito pontual. É mesmo? Pontualidade? Boa cozinheira, tudo em ordem É. e cada coisa em seu lugar. Então isso quer dizer que o senhor aprendeu bem, né? Teve uma boa professora, né? Não, que o homem é meio relaxado, né? 60 e tantos anos, 50 e quase 55 anos que ela é a minha cozinheira e sempre gostei da comida dela. É. Procuro sempre agradecer a comida dela, porque ela me contou uma história que lá no Rio Grande do Sul um casal casou e que é costume o marido agradecer a esposa pela boa comida. Mas esse casal, ele comia, saía quieto, voltava, almoçava, saía quieto, jantava quieto. E a esposa assim ficou encafifada, mas nunca ele agradece a comida. Será que não gosta? Um dia, ela preparando o almoço, veio uma vizinha. Começaram a bater papo e o arroz queimou um pouco. E o marido chegou e o arroz cheirando queimado, crosta no fundo da panela. E ela pensou, hoje o que vai acontecer? Ele nunca agradeceu pela comida e agora o arroz queimado. Hoje a coisa vai ser pior ainda. E ela com muito medo, mas ficou quietinha, pôs a mesa, começaram a comer, e ela sempre esperando qualquer reação, mas o marido quieto. Terminando o almoço, o marido disse, minha esposa, muito agradecido pelo almoço, mas que comida tão gostosa que eu comi hoje. E ela disse, mas será possível? Hoje que o arroz queimou, você agradece? Outro dia que não queimou, não. Pois é assim que minha mãe sempre fazia. Só fazia arroz queimado. Assim que É divertido. há 50 e tantos anos ela cozinha e sempre eu gosto da comida dela e procuro agradecer, né? Algumas vezes arroz queima, mas ele não se queixa, não. Não? Ainda anteontem eu disse, eu não acho graça no meu almoço também, já tantos anos que eu cozinho, mas é tão boa a comida. Ele falou? Falou. Tão bom ter o que comer na hora da fome, né? Pastor, agora vamos falar outro assunto. Como é que foi a sua ida para a África? O senhor foi para a África antes de ir para o Amazonas? E como é que começou essa história toda? O senhor já estava casado, estava lá lecionando no colégio, ajudava nas barracas lá, uma hora aqui, uma hora ali. Como é que surgiu esse negócio da África? Bem, casamos em dezembro de 26. E um ano estudei casado ainda, no último ano. Portanto, me formei em fim de 27. Terminando a formatura, me convidaram para continuar no colégio lecionando o curso superior, que significa ginásio. Naquele tempo não tinha nome de ginásio. Então, lecionei no colégio em 28. Durante 28, pelo meio do ano, por aí, veio o chamado da África, para que o Brasil enviasse um missionário para lá. E então, naturalmente, o chamado foi para ser diretor e professor num colégio. E esse colégio, estava lá o colégio já, hospital, na mesma sede da missão do Bongo. Então indicava para que fim queria o missionário lá. Então a União Sul recebeu esse convite e pensaram e escolheram a nós.
e falaram conosco que veio chamado para a África para ser diretor do colégio e lecionar no colégio, tal e tal. E eu respondi que há outros colegas superiores a mim que poderiam fazer o trabalho com mais eficiência. E então, o pastor Nilson, da União, disse que sim, há outros superiores a você, mas para aquele lugar, conforme a informação que nós temos, você é o que melhor vai se adaptar lá, porque você é pau para toda a obra. Peixoto, diz ele, é muito bom pregador e professor, mas trabalho manual. Assim que precisa um que seja pau para toda a obra. Portanto, vocês foram escolhidos. E nós aceitamos o chamado. Então, ele respondeu quem é que iria, tal e tal. E começamos então a preparar passaporte, isso, aquilo, tal e tal. De repente veio um telegrama, suspende chamado. Fiquemos tristes, não sabendo porquê, aí paramos tudo. Mas, semana seguinte, ou 2 semanas depois, mande Gnusman imediatamente. Então, continuamos no preparativos, etc. E foi. E preparamos, e então fomos para lá, saindo daqui do colégio em dezembro de 28. Agora, espera um pouquinho. Como é que a senhora se sentiu lá com o chamado lá para a África? Qual foi a sua primeira reação? Eu queria ir. Disse sim na hora? Eu disse sim na hora. E hoje as mulheres iam perguntar se tem luz elétrica, geladeira, enceradeira, não sei mais o que. Essa coisa eu não conhecia. Agora, como é que foi o preparativo aqui ainda, antes de embarcar? O que vocês tiveram que preparar tudo? Levaram apenas roupas, uns livros? E a assim? trouxa. Só? Uma mala com roupa e pronto. Livros não levou? Não Não. tinha muito, né? Levei os meus livros, os principais. Bom, levei o que eu tinha, não tinha muito, mas levamos. E o preparativo foi também perguntar, especular como era lá o clima, etc., que qualidade de roupa, tal e tal. E também usei de prudência, fui com o professor de matemática sobre dinheiro e perguntei sobre o dinheiro na África do Sul. Era libra, lá em Angola, angolar, tal e tal, e ele me explicou, é libra, shilling, pence. Conforme a gente já estudou, não tem nada mais. Fui também com a professora Albertina de gramática sobre a língua portuguesa, da colônia portuguesa. Então, responderam que há um convênio entre o governo português e o governo brasileiro, que a língua e a gramática é uma só. Então, está tudo certo. E passaporte, tudo certo, etc. Que documentos precisava naquela época? Passaporte? Passaporte. Para tirar o passaporte precisava do que tudo? É bom, precisava de certidão de nascimento e casamento, etc. Vacinas também na época tinha? Teve que vacinar tudo. Vacina, exame médico rigoroso de todos nós. Tudo isso foi feito. Depois, então, liberdade de despedir de ambas as famílias, da minha e dela. Então, tivemos, por conta da organização, viagem para a casa dos meus pais e para a casa dos pais da minha esposa, para despedir. E houve no colégio
onde estávamos morando, reunião, congresso, não me lembro de quê, muita gente se reuniu lá e por falta de acomodação nos hospedamos em casa da família Fanror, ali perto do colégio. E chegando o dia aprazado, fomos para Santos, com a nossa malinha pouca, a única filha no M, e assim fomos para lá, com a nossa pouca bagagem. Nos acompanhou até Santos o tesoureiro da União, Hartmann, já de saudosa memória, o colega José Soares Filho e Emílio Azevedo. Fomos até Santos. Mas o navio atrasou um pouco, um navio japonês, de maneira que ficamos lá no hotel e eles regressaram para São Paulo. O navio chegou, fomos para bordo, com muita exigência, queriam ver detalhadamente todos os documentos, passagem, isso, aquilo, etc. Tudo em dia, de maneira que não houve dificuldade. Embarcamos, fomos até o Rio. No Rio paramos alguns dias carregando café. O navio era um navio cargueiro, com apenas acomodação para 9 passageiros, de primeira classe. Só que levava de segunda ou terceira classe, não levava passageiro. Só japonês. Então, carregando café, 35 mil sacas de café. Mas faltaram 5 mil, então saiu com 30 mil sacas apenas. E gozamos muito porque, fim de ano, passamos Natal no Rio, Ano Novo no Rio. Mas tudo dentro do navio? Dentro do navio. E então seguimos para a África. E o navio foi do Rio de Janeiro para a África direto? Direto. A travessia reta, sem parar. 12 dias e 12 noites e 4 horas e meia. 12 dias. E chegaram na África em que porto? Na Quetão, Cabo da Boa Esperança. Na África do Sul. Quer que conte a viagem? Ah, sim, quero. Lógico. Então, espera só um pouquinho. Chega. Deixa eu virar a fita aqui. A chegada já. Prontinho, o senhor já pode falar de novo. Agora estava chegando lá na África do Sul. A travessia foi de 12 dias e 12 noites. No navio tudo correu bem, tudo certo, sem nenhuma novidade, Bom, nenhuma história interessante? houve enjoo bastante os 3 primeiros dias. Depois tudo ficou calmo. A gente podia contemplar céu e mar. Alguns pássaros voando os 4 primeiros dias e os últimos 4 dias. 4 dias não se via porque era muito longe de terra. O navio chegou no Cabo da Boa Esperança já de noite, então ancorou em alto mar. Na manhã seguinte, às 7 horas, ele atracou no porto. 2 missionários da divisão foram a bordo para nos encontrar e receber. Um deles havia estado em Angola e falava um português um pouco atrapalhado. Não é atrapalhado, é que ele não sabia mesmo falar. Americano não falava bem o português, pouco sabia. O outro não sabia nada de português, da divisão sul-africana. E o senhor sabia falar inglês? Nós sabíamos falar inglês, alguma coisa muito pouco. E então, no navio, o tratamento foi bom. De manhã cedo, um
o empregado do navio, como é que se diz? O garçom, ele abria a porta do camarote, punha uma mesinha com comida e dizia, come, em inglês. E a gente comia, logo ele chegava de novo e dizia, agora banho. E entregava a toalha e sabonete e levava no banheiro. E a gente tomava banho de água quente e salgada. E quando voltava no camarote, estava toda a roupa arrumadinho para a gente vestir, o sapato engraxado, tudo direitinho que eles faziam. E, então, tudo foi muito bem assim. Chegando no Cabo, então, quando os missionários vieram nos encontrar, cumprimenta e conversaram um pouquinho, agora vamos então, vamos no camarote pegar nossas coisas. Nada estava lá. Camarote arrumadinho para outros passageiros. Nenhuma coisa lá. Onde é que está? Aí um dos missionários disse, não se incomode não. Estou vendo que lá no Brasil é diferente do que aqui o costume. Está tudo bem, não se incomode. Saímos do navio e lá na alfândega, então estavam um montinho de bagagem no lugar, no outro lugar, tudo separado, e em cada bagagem um carregador. A nossa bagagem todo junto e o carregador lá. Então perguntou, para onde vai? E os missionários disseram para onde ia. Mas quer toda a bagagem lá ou não? Não, porque eles estão em trânsito para Angola. Então diga qual é a bagagem que vai lá com eles e qual é a outra que não vai. Então, onde nós fomos hospedados, lá levamos alguma coisa. E a outra bagagem ficou com o carregador. E aí ficamos 6 dias no Cabo esperando outro navio que nos levaria para Angola. Nesses 6 dias, o ancião da igreja veio e me pediu para eu pregar na igreja sábado. Eu disse que não poderia pregar em inglês. O meu inglês não era suficiente. Ele disse, fulano que esteve em Angola sabe o português, ele vai traduzir. E também vai pregar noutra igreja domingo de noite. Tá bem? Então aceitei. Ele disse, agora vamos fazer um passeio. Me levou pela cidade e mostrou em diversas vitrinas cartazes com letras grandes. América do Sul do Brasil, na África do Sul. Venham tal dia e tal hora, na rua tal, no templo tal, ouvir o missionário João Gnutzmann. Grande coisa, né? Então, foi lá. Comecei o sermão, mas o tradutor, infelizmente, não dava conta de traduzir. E atrapalhou um pouco. Às vezes ele parava e dizia, o que o senhor está a falar? Eu dizia, eu estou falando a língua portuguesa. Portuguesa não, porque eu sei falar o português, mas não entendo o que o senhor está a dizer. E eu, coitado, não tinha português suficiente para apanhar o meu português e passar para o inglês. E assim disse ele que eu não sabia o português, mas que eu falava uma língua que ele não sabia que língua era, mas que não era o português. E passou isso a todos os oficiais da divisão. E eu fiquei conhecido como aquele que não sabe falar o português. E como é que terminou o sermão? Como é que... Terminou assim, tinha que explicar para ele, então ele traduzia. Explicava, então ele traduzia. E ele provou depois que eu não sabia o português. E eu me vi em cordas bambas.
Porque quando o navio chegou para nos levar para Angola, a missão do Bongo pediu muitas coisas e a divisão mandava muita coisa para os missionários. Tudo ia no meu nome, a meu cargo navio, para levar muita coisa, né? E levou muita bagagem. Portas, janelas para casa, mobílias, tudo isso ia para lá porque Angola não tinha. Então, da África do Sul foi eu que levei no meu nome. Então, o navio chegou e eles disseram, agora, João, você vai lá no navio, vê se todas as coisas estão em ordem e estão embarcado tudo direito. Então, nós fomos. Aqueles dois foram comigo, o tradutor e um outro. E chegando no navio, o tradutor disse, agora, irmão João, você é que vai falar, porque é um navio português, são portugueses. E veio nos encontrar um piloto. E o piloto disse, o que há? E eu disse, sou passageiro para Angola, para Lubito, e vim ver se toda a bagagem que eu levo está em ordem, etc. Está tudo muito bem, diz ele. Está tudo muito bem. Então eu olhei e vi alguns caixões com coisas que levava. Ainda não estavam dentro do navio, estavam no cais esperando o guindaste trazer. E eu disse, aqueles caixões vão ser embarcados já. Ele deu um pulo e disse, caixão nós não levamos. Isso não podemos levar. Eu disse, mas aquilo lá é minha bagagem. Tá. Não, senhor, nós não levamos defunto. Eu disse, mas não é defunto. É isso, é aquilo que está dentro. Não, senhor, caixão é só para defunto. Eu disse, meu amigo, eu tenho um dicionário feito em Portugal e lá está escrito caixão, uma caixa grande. Eu não quero saber de dicionário, caixão é só para defunto e acabou-se. Bem, aí conversamos, tudo foi harmonizado e tudo pacificado, etc. Mas o tradutor não se convenceu e disse, vamos falar com o comandante. O comandante é um alemão. Esse navio era o navio Angola, navio alemão que passou para Portugal devido à guerra de 14 e 18. E conservaram o comandante alemão. E o comandante disse que está tudo certo, a bagagem vai embarcar, que não há perigo nenhum. Então ele me bateu no ombro e disse, agora está provado que você não sabe falar o português porque não se entende com o português. E eu. Mas tudo foi bem. Chegando em Lubito, o médico nos recebeu a bordo, veio da missão até lá, nos recebeu a bordo e tudo foi entregue a uma companhia hebraica, os irmãos Benoliel. Eles ajeitaram toda a bagagem no trem, hotel e tudo para nós. E tudo foi encaminhado. Estivemos 2 ou 3 dias lá. Em Lubito, porque trem só 2 vezes por semana. O trem ia para onde? Para o local onde o senhor ia? Para o interior, para onde nós íamos. Nós tínhamos que seguir de trem. O trem ia atravessando toda a Angola, até o fim de Angola, até encontrar com o trem que saía do Cabo da Boa Esperança para o Congo belga. Mas, bom, o senhor foi de navio para evitar andar de trem aquele pedaço todo? Não, de navio até Lubito. Uhum. De Lubito até a missão, tínhamos que ir de trem, porque a missão não estava perto do mar, 300 quilômetros para dentro. Então fomos de trem. 2ª classe e dormitório. Fomos até